Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Sou Gustavo Roque e hoje eu vou falar a respeito de como os clientes em final de ano, assim, em dezembro, principalmente na virada entre dezembro e janeiro, tomam a pior decisão das suas empresas. Isso eu já tenho um histórico aí de alguns anos, sendo dono de agência, e acabam desistindo do marketing ou até mesmo voltando depois de janeiro, só fazendo uma pausa estratégica por falta de orçamento ou planejamento. E isso, na maioria das vezes, é o primeiro passo em direção à ruína da própria empresa, principalmente se ela depende 100% da aquisição de clientes através de tráfego pago, social media ou qualquer outro canal de aquisição que seja digital. Eu sou o Gustavo Roque, sou CEO e fundador da Rocket Media. Há mais de 7 anos a gente atende clientes através de tráfego pago, criação de websites, estratégias de social media, seja para lançamento de experts ou até mesmo geração de demanda de leads para empresas locais, empresas digitais como escritórios de imigração ou e-commerces também, onde as pessoas vendem seus produtos, sendo eles físicos ou infoprodutos no caso dos experts também. Esse tipo de comportamento a gente tem percebido que aumenta gradativamente quando chega ao final do ano ou quando vai se aproximando ali o mês de dezembro. É algo muito comum, mas que não era para ser e tem como você evitar isso. Então, quando eu iniciei nessa jornada, eu passava sempre grandes apuros ali quando chegava mais ou menos em outubro, novembro. O faturamento sempre estava batendo os recordes, isso falando das nossas empresas e dos resultados que a gente entregava, mas é algo que magicamente sempre após a Black Friday tem esse efeito, né? As pessoas batem os seus recordes, principalmente porque tem os descontos e aumenta o volume também das pessoas desejando comprar e gastar mais. Mas logo no mês seguinte, quando se inicia dezembro, na maioria das vezes eles estão ali abarrotados de atendimento, às vezes nem dando conta do que acabaram de prospectar, ou não conseguem entregar, e chega mais ou menos na metade do mês de dezembro, eles não se deram conta que o mês já iniciou e infelizmente não mudaram a estratégia, ou não investiram da mesma forma, e tomam a decisão de encerrar com o marketing ou encerrar com algum dos serviços direcionados ao marketing. Na maioria das vezes pode ser o tráfego pago ou alguma estratégia que auxilia nessa prospecção também. Isso a partir do meu ponto de vista, que sou o fundador da agência, eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas que tendem a tomar essa decisão por pausa estratégica, por falta de planejamento ou simplesmente porque não se deu conta do que acabou de fazer, é porque as pessoas de fato não enxergam o marketing como uma das veias mais principais dentro da sua empresa. Em alguns casos, esse cliente já passou por essa experiência e aí quando retorna em fevereiro não tem aquisição alguma, simplesmente não tem entrada de leads, ele começa a se dar conta que de fato o marketing ele é o pontapé inicial ou a porta de entrada da empresa dele, e aí no próximo ano ele acaba tomando essa decisão de não encerrar. Em outros casos, quando a gente identifica que esse cliente não teve essa experiência ainda, a gente tenta já prever isso em torno do mês de outubro ou novembro, e aí o melhor que se deve fazer é já trazer para ele antecipadamente esse tipo de comportamento, falar que isso já foi visualizado às empresas e que muito provavelmente se ele tomar essa decisão não será boa para a empresa dele, não terá bons resultados. E isso é um dever do próprio empresário, seja o dono da empresa como uma agência ou se você é gestor de tráfego somente, é sua responsabilidade criar esse alinhamento de expectativas. Assim como você faz já quando tem uma reunião mensal, depois de 30 dias, você gera ali um resultado, presta o serviço e após esses 30 dias você entrega o relatório com os resultados e faz um alinhamento das expectativas entre o que foi entregue versus aquilo que foi prometido ou até mesmo projetado, caso você já crie os planejamentos para o seu cliente. Isso deve estar em conjunto agora com o que você tem criado para ele mês a mês, mas fazendo projeções um pouco mais longas. Então eu sempre aconselho que você entregue aí no mínimo uma projeção de 2 a 3 meses, considerando que você vai abordar ele ali em volta do mês de outubro ou novembro, deve contemplar principalmente a virada de ano. Então você coloca um planejamento para dezembro,
junto com o planejamento de janeiro, e aí ele vai entender que nesse ritmo que vocês estão vindo trabalhando, vão ser aquisitados X, ou esse X número de leads, você provavelmente já deve ter aí um valor de quantidade de agendamentos, consequentemente fechamentos e o faturamento que ele obteve com aquele investimento. Com isso, você consegue alinhar toda a expectativa do seu cliente e mostrar para ele que a constância do investimento é o que vai trazer resultados cada vez mais específicos, vai trazer para ele resultados cada vez mais promissores também. Outro ponto que você deve levantar, que é muito importante, é que essa pausa ela tem uma quebra muito brusca e acaba causando um gap dentro da operação, como a própria prospecção em si. E mostra para ele que não parar de anunciar ou não parar a estratégia do digital vai trazer um benefício para ele muito grande, vai trazer para ele uma vantagem muito grande em relação aos seus concorrentes, porque se você investiu todos esses dias durante os 2 meses na virada de ano e o seu concorrente não, ele vai acabar iniciando a estratégia dele de forma tardia, ali na metade de janeiro, ou em alguns casos até mesmo em fevereiro. Para ser mais específico, eu já vi cliente que tem ainda a decisão do cara que é o novo empresário. O novo empreendedor comete muito esse erro. O cara volta depois do carnaval achando que ele é um CLT, e aí ele vai começar o trabalho dele de prospecção lá em fevereiro. E aí, meu amigo, em fevereiro já passou 2 meses, seu concorrente disparou na sua frente e já trouxe muito mais resultados em relação ao que você tem feito. Então, se eu puder te dar esse conselho como um profissional, ou até mesmo se você é o empresário que está do outro lado e não é uma agência que presta os serviços, ou um gestor de tráfego, um designer, social media, nunca pare de investir na empresa ou até mesmo na estratégia que é a porta da sua empresa, que é a vitrine. Então, se você tem uma gestão de tráfego ou até mesmo um conteúdo que é orgânico, mas que traz os leads qualificados para dentro da sua empresa, jamais pare essa operação, porque a constância vai trazer para você resultados e também previsibilidade de faturamento, e com isso você vai estar não somente 2 meses, mas anos-luz à frente das empresas que competem com você e cometem esse tipo de erro que eu acabei de mencionar. Bom, o conteúdo de hoje é esse, bem direto ao ponto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo, não se esquece de se inscrever nesse canal. Nossa meta é 100 inscritos, porque daqui a pouco a gente vai dobrar isso, e a meta de fato até o final desse ano é bater 1000 inscritos e conseguir monetizar esse canal. Eu acredito que dá tempo ainda, mas eu conto com a sua colaboração. Sou o Gustavo Roque, tamo junto, um grande abraço, até mais, falou!